De onde que você está falando hoje com a gente aí? Muito obrigado, de Praga, na República Tcheca. Estive na Sérvia agora há pouco. Devo voltar mais adiante a pedido da polícia, porque essa questão do hacker tem bastante coisa para contar, inclusive depoimentos que eu dei na polícia sérvia, e ainda vou dar até para a justiça sérvia. Mas eu quero aproveitar o gancho do início da tua introdução, porque tu estava dizendo, né, que aqui aí não tem o YouTube para te dizer, fala isso, fala aquilo. Muitas pessoas ficam perguntando por que eu tive, né, esse sobe e desce na minha carreira. É porque eu exatamente, e eu não sabia que isso era anormal. Eu, quando resolvi ser jornalista, eu era bastante idealista, eu lia todas aquelas histórias, por exemplo, do jornalista Alberto Dines, na época em que ele era editor-chefe do Jornal do Brasil, e a ditadura militar, como um exemplo, disse que não podia dar manchete sobre a morte do Pinochet. Então ele colocou na capa do Jornal do Brasil o texto inteiro sobre a morte do Pinochet, não, do Allende, do Salvador Allende, pelo pessoal do Pinochet. Então ele botou na capa do Jornal do Brasil sem manchete. Né? Os militares mandaram não dar manchete, ele não deu manchete, ou seja, ele foi corajoso. Tem todas aquelas histórias também do jornalismo brasileiro com relação a receitas de bolo, poemas de Camões, para exatamente ocupar o espaço onde estava havendo censura e mostrar para o público de forma indireta que havia essa censura. Mas então é isso. Então eu fico feliz de estar aqui para poder falar abertamente sobre esse caso escabroso do hacker, que envolve Bolsonaro, Kassab e até a Rádio Auriverde, mas a gente chega lá. Muito bom. Jornalista é isso. Por isso que eu não fiz pauta. Jornalista tem história. Principalmente quando tem de verdade, né? Então, quando o cara chega aqui, conta a história, fala de nomes e tudo mais, isso é a bagagem que o jornalista vai carregando ao longo da vida. E se tem uma coisa que a gente se orgulha muito é da nossa memória. Jornalista bom é que tem memória boa. A gente não esquece de nada. Né? No começo da minha carreira, me contava um segredinho ali na faculdade, dava 2, 3 anos, eu encontrava a pessoa e falava, e aí? Pô, mas você não esquece, né? E até hoje no meu casamento é assim. Minha esposa caiu na besteira de falar de alguns ex dela, e até hoje eu falo, mas e aquele cara, hein? Meu, faz 20 anos que eu te falei, mas você falou, tá gravado. Então o jornalista tem essas habilidades. Bom, a gente vai falar assim, tá? Vocês que estão ansiosos aí, quer falar do Kassab, tem gente falando que o Kassab é o cara de capetinha, cadeia pro Kassab. Calma, tá? Calma, vamos por partes. Temos tempo aqui, o Gogo vai ficar com a gente aqui e a gente vai explicar. Primeiro, ponderação aí, na fala toda do Gogo, a Playboy tinha limitação de pelos pubianos. Eu acho que a culpada dessa limitação dos pelos pubianos se chama Cláudia Ohana. Quem entendedores entenderão. Quem é mais velho sabe do que eu falo, do que a gente está falando. Além disso, as reportagens da Playboy eram, sim, de muita qualidade. Eu lembro bem. Só que a gente não pegava Playboy, molecão, não pegava para ver as reportagens, não. Isso era papo. Mas vamos que vamos. Como que surgiu esse hacker na sua vida e como que você chegou até a Auriverde, que eu acho que foi a primeira emissora que você colocou, né, aquela fumaça que você sabia, como bom jornalista, que com aquela fumaça o nome do político viria à tona. Acabou vindo o nome do Kassab e depois as outras entrevistas que a gente vê do Patrick Brito, que é o hacker que está envolvido aqui na questão, principalmente para o canal 247, que não esconde de ninguém o viés de esquerda, ele parou de falar do Kassab. Né? Ele começou a falar de outras coisas, da ABIN paralela, e você vê que ele tem propriedade no que ele fala em alguns aspectos, porque ele cita nomes com profundidade, né, de acho que é um delegado lá da cidade dele, de Araçatuba, que é o... Como é que é o nome do delegado? Cotait. O Cotait, que é o grande cara, né, que ele mostra que tem alguma coisa ali com esse Cotait, e parou de falar um pouco do Kassab. Então eu queria saber de você o que aconteceu quando ele te trouxe a questão do Kassab, o que te gerou a dúvida, o que você conseguiu apurar de fato, o que o Kassab tem a ver com o caso Adélio Bispo, na sua visão, ou o Kassab não tem nada a ver com isso, por que ele foi envolvido nisso? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, como jornalista, eu vou levar em consideração que muitos espectadores não sabem da história o começo, né? Então, vamos repetir para as pessoas entenderem o contexto, que o contexto é sempre importante, senão basta ler a manchete. E jornalista ruim coloca toda a informação na manchete, aí ninguém clica para ver a notícia inteira. Então, aí não aumenta a venda, aí não aumenta a venda.
Exato, e como a gente tem aqui, né, acho que 1 hora, então, se não acaba logo, eu simplesmente digo, mas é bom porque realmente para as pessoas entenderem, comida boa, ela é cozinhada em fogo baixo, então, e é importante para as pessoas entenderem, então, de onde é que eu venho, porque muita gente tem reagido aos meus ataques a esse hacker como se fosse uma briguinha pessoal ou uma novela do SBT pelo nível, né, mexicano das coisas que estão sendo ditas, mas se as pessoas entenderem de onde vem isso tudo, vão entender que eu não tenho como dissociar essa questão do Kassab com essa questão da, digamos assim, ou como é que eu vou dizer, vamos direto ao assunto, a preferência sexual desse hacker por menores de idade. Eu não vou falar aquela palavra que é conhecida para o YouTube não criar problema, né? Mas isso é uma coisa muito séria e eu não dissocio. Qualquer pessoa tem um pinguinho de moral, não deixa passar alguém que abusa de menores. Então vamos lá. Em 2018, eu estou em Porto Alegre visitando a minha mãe, quando um taxista de nome Ivan Cardoso, e eu sempre digo todos os nomes, até falei os nomes tchecos, que é para não ficar parecendo conversa de boteco ou do Pantaleão, aquele personagem do Chico Anísio. Porque, como eu disse, na minha vida pessoal eu até sei mentir, quando é necessário. Agora, na vida profissional, eu não me permito a isso. Então, por isso que eu dou nomes aos bois e enfrento processos em função disso. Então, em 2018, um taxista chamado Ivan Cardoso, que eu conhecia já de antes, de quando eu era mais jovem, ele tinha recebido R$1.000 desse Patrick César da Silva Brito, de Araçatuba, para ser o motorista dele enquanto ele estivesse em Porto Alegre, porque ele ia muito a uma cidade lateral de Porto Alegre chamada Gravataí. Então, com isso, eles criaram uma amizade, ficavam conversando, havia uma distância lá que demorava aí mais de meia hora para ir, levar ele, então por isso que eles acabaram conversando mais do que o típico passageiro com o motorista. E numa dessas conversas, ele disse para o motorista Ivan Cardoso que ele não conseguia chegar na mídia tradicional, com umas informações que ele tinha que eram muito preciosas, segundo ele. As informações tinham a ver com 2 professores universitários que vinham do Irã, que eram iranianos de nascença, mas que estavam ensinando em universidades brasileiras. Um deles era amigo do então, na época, presidente Michel Temer. Tinha até foto com o Temer no WhatsApp dele, ele me mostrou isso. E ele queria passar umas informações para a mídia tradicional e não conseguia. Ele dizia, esse hacker, que esses 2 professores estavam ajudando, intelectualmente, obviamente, a desenvolver o programa nuclear iraniano, mas de dentro do território brasileiro, sendo que há um embargo americano contra o desenvolvimento desse programa nuclear iraniano. Então, seria realmente uma notícia bastante relevante. O Ivan, então, me mandou um WhatsApp dizendo, olha, basicamente isso, só que de maneira muito mais concisa, tem uma pessoa aqui dentro, né, do meu táxi que precisa chegar num jornalista. Eu disse que conheço um jornalista que é lá na Europa, jornalista, portanto não tem como publicar no Brasil nada disso, mas em função de eu ser jornalista, além de jornalista, editor-chefe de várias revistas, isso me dá uma certa entrada na mídia brasileira, porque eu tenho uma credibilidade que não é igual a de um hacker que aparece batendo na porta querendo trazer uma informação. Então, eu me dispus a ajudar. Ele trouxe esse hacker, Patrick César da Silva Brito, até lá perto da casa da minha mãe, fomos numa praça, ele me passou as informações e eu passei a trabalhar em cima delas. Mandei para uns colegas do jornal Clarim, da Argentina, porque a Argentina tem uma certa proximidade, o jornalista, com a questão do Irã, em função de uma explosão, inclusive, que teve contra a Embaixada de Israel, muito tempo atrás. Enfim, passei para eles, que eu sabia que eles tinham as fontes necessárias para dar uma verificada nesses 2 professores. Passei para o Leonardo Coutinho, que trabalhava na revista Veja e era especialista exatamente em terrorismo e morava em Washington. Passei para o Glenn Greenwald, o famoso jornalista americano que mora no Brasil e que na época trabalhava no The Intercept, não trabalha mais, junto com Leandro Demore, que também, pelo que eu entendo, não trabalha mais lá. Então, essas pessoas, e mais também uma pessoa do Fantástico, da Rede Globo, todos eles receberam essas informações que o hacker me passou. E aí eu recebi um feedback. Inicialmente, o Glenn Greenwald falou, fantástico, amazing, mas aí depois de uma pesquisa, ele me chamou a atenção, ele disse, olha, há coisas nessas informações que são verdadeiras.
No entanto, há coisas maquiadas, e aí ele já ficou desconfiado que há intenção por trás do hacker tudo bem, mesmo que ele parta, como esse caso, inclusive, do Carlos Henrique Cotait, da Operação Raio-X de Araçatuba. Sim, é verdade que havia aquela corrupção toda que ele está apontando, mas ele quer outra, ele cria, ele forja certas partes para atingir as vingancinhas pessoais dele, porque ele é um hacker muito pouco profissional, ele é muito pessoal, ele começou essa coisa de ser hacker para querer se vingar do tio e da tia, por inveja de eles terem uma condição financeira melhor, e isso acaba se repetindo em todas as ações dele, inclusive essa questão da Operação Raio-X. Ele tem uma questão pessoal com Carlos Henrique Cotait por não ter dado apoio financeiro quando ele precisou já na Sérvia. Mas isso eu estou pulando, vamos voltar. Então, quando eu recebi esse feedback do Glenn Greenwald e também do pessoal do Clarim, dizendo, não, tem coisa errada nessas histórias, eu fui a ele e o confrontei. E disse, olha, eu não gosto de ser passado para trás. Tu veio aqui com informações que, apesar de terem uma base real, ela tem conclusões que não são reais. Né? Ele estava querendo até incluir o presidente Michel Temer nessa conspiração, como se o Temer tivesse interesse em ajudar o programa nuclear iraniano. Tudo é possível, claro, né? Isso que eu quis olhar, mas não era o caso. Quando eu consegui contato com esses dois professores, um deles já estava na Virgínia, pertinho ali do Pentágono, de Washington. Imagina se os americanos não saberiam melhor do que esse hacker e iriam contratar o cara para estar lá perto. E ele disse, olha, é o contrário, na verdade, eu estou aqui porque o Irã já descobriu, inclusive, eu estou auxiliando o outro lado, não o lado do Irã. E a verdade sobre esse Patrick, aí ele me contou pela primeira vez. E eu não sabia se acreditava ou não. Ele disse assim, o Patrick se apaixonou por um rapaz de uma mesquita na região ali de Araçatuba, eu não sei aonde exatamente era. E aí ele se ofereceu para trabalhar, para ajudar nas questões digitais, né, da mesquita. E com isso ele teve acesso a muitas coisas e hackeou algumas pessoas e descobriu, como a gente sempre descobre nesses meios muito conservadores, alguém que estava lá sendo enrustido, um homossexual enrustido que não queria, obviamente, não quereria nunca, ainda mais sendo muçulmano, que essas comunicações, fotos viessem à tona. E aí passou a chantagear essa pessoa para receber dinheiro, mas também porque tinha a ver com esse menino, na verdade, pelo qual ele era apaixonado. Não aconteceu, expulsaram ele, e ele fez horrores com essas pessoas, inclusive com um desses professores, que teria sido uma das autoridades que conseguiu impedir que o Patrick continuasse a fazer esse tipo de chantagem. Quando ele me disse isso, eu achei uma coisa tão espatafúrdia que eu não sabia o que fazer com essas informações, porque eu não sabia que o Patrick era homossexual, e deixa eu avisar, eu também sou, então não há nem homofobia de minha parte, mas também não havia nenhuma conexão entre nós em função disso, era uma mera coincidência. Acontece que logo em seguida isso, eu então encontrei com o Patrick, falei não sobre essa parte que o professor havia me dito, sobre o rapaz da mesquita, porque eu achava que era algo de âmbito pessoal, eu não me sentia sequer confortável em discutir esse assunto. Mas eu disse para ele, eu digo, olha, essas informações que me passou do Irã não são utilizáveis porque tu mentiu, tu forjou alguma coisa. E ele ficou brabo com isso. Os brios dele, e ele é muito movido pelos brios, pelo ego, pela imagem. Né? Então, isso assim, se repetiu ao longo dos anos e agora está acontecendo a mesma coisa. Ele se preocupa mais com isso do que fazer dinheiro com as habilidades dele. Por isso ele acaba sem dinheiro. Então, ele quis me provar que ele não era o que o Greenwald classificou de cracker e não hacker. Eu até não entendi a diferença, mas aí depois, com o tempo, eu entendi que o hacker, ele consegue entrar na tua conta de banco e tirar teu dinheiro. O cracker, ele só consegue entrar na tua conta de banco. Ele faz o crack, né? Ele consegue quebrar a porta de entrada. Mas o resto, ele já não é tão bom. Né? E de fato,
nessa minha ida à Sérvia, eu vi, e ele mesmo me disse, o Patrick, que estava aprendendo finalmente como é que se faz o hackeamento de verdade, porque ele é autodidata, ele só tem uma cabeça muito técnica e ele conseguiu aos poucos achar os furos na entrada do Gmail, do Facebook, né, do Instagram ele não consegue mais, porque mudou o sistema, tem reconhecimento facial, mas até isso ele já fez, de fazer falso reconhecimento facial, pegar foto, transformar em 3D, etc. Enfim, ele foi se aperfeiçoando ao longo dos tempos, mas sempre como cracker. Bem, então eu disse isso para ele disse, não é verdade, e aí vem a história, agora a gente entra no Kassab, ele disse, inclusive, o Gilberto Kassab me contratou. Se eu não fosse bom, imagina se um político da importância e da esperteza, esperteza de cobra, né, mas esperteza do Gilberto Kassab, iria contratar alguém como eu.